Bem, vamos para a segunda parte. Existe algum participante que queira fazer alguma pergunta? Eu vou perguntar, Jorge. Ok. Joel Boa Couto. noite a José todos, Couto. em especial a Negalu, né? Eu vi ali um depoimento teu que sobre o afrocentrismo, né? Queria saber, Negalu, de que forma o afrocentrismo influenciou a tua obra, né? Quais são as tuas referências literárias? Quais as fontes que você mergulha, se banha, né? E eu também levei para os meus alunos, né, há algum tempo atrás, aquele documentário A Voz de Levante, né? Mas sem conhecer, assim, fiquei conhecendo uns 2 anos atrás, acho que o documentário é mais antigo, acho que é de 2018. Se você conhece esse documentário, qual a sua opinião, assim, se ele ajudou a divulgar também, né, esse trabalho do Islam? Bom, o afrocentrismo eu aprendi com um cara maravilhoso chamado Yasser Beck, né? E, dentre outros também, sobre a gente entender a nossa vivência a partir de como a gente é. Ou seja, eu sou uma pessoa preta, uma mulher, uma pansexual, com relacionamento feminino, pobre, periférica, então eu tenho que vivenciar a minha vida a partir desse lugar. Não adianta eu pensar que eu sou uma mulher branca, que tenho dinheiro, e nem achar que tudo é sorte, que tudo é esforço, sendo que eu sei que a minha condição de ser humano não me permite isso por conta da sociedade que a gente vive. O afrocentrismo ele vem muito para definir e para dar espaço e continuar esse lugar de fala onde a gente se encontra, né? Esse espaço onde a gente está e essa visão que a gente tem. Eu recomendo, esse documentário que você disse, eu nunca vi. Eu recomendo um documentário que ele está no Globoplay. Eu iniciei a assistir ele, que é A Última Abolição. Ele fala sobre a Lei Áurea e como que a gente foi abolido da escravidão em 1888, depois veio a Constituição de 1888, ou 1988, só que continuamos escravos de várias formas. E aí a gente vem continuando essa abolição dias e dias após a Lei Áurea, né? E aí a gente pensa nesse lugar onde a gente vive afrocentrado, de uma pessoa preta e periférica lutando por espaço na sociedade, por garantia dos direitos. E pensando nisso, tem vários outros documentários, tem uma série no Netflix chamada Cara Gente Branca, tem uma outra também chamada Ela Quer Tudo, que é pensada, né, e falada para pessoas negras. Ou seja, a gente vê que esse espaço da gente, esse nosso espaço de fala, ele dialoga com outros espaços de fala e de vivência. E aí a gente acaba se transmutando e se transmitindo a partir desse lugar, enquanto pessoa preta, né? E aí é bem nesse sentido mesmo, o afrocentrismo. Ele vem para, sei lá, me colocar ou me amparar e me fortalecer a partir desse lugar onde eu estou, onde eu existo, né? Mais ou menos isso. Excelente, muito obrigado. Muito bacana o teu trabalho. Sucesso aí nessa Agradeço. divulgação, né? Nessa tua batalha aí. Inclusive, gente, estou vendendo o livro Escrevivências Afrocêntricas, R$20. Ele está disponível. Hã? E como é que a gente encontra o livro? Então, eu não estou vendendo ele por plataforma, eu estou vendendo ele via direct, Instagram ou WhatsApp. Eu ainda não tenho meios de divulgação desse livro, mas ele é R$20 para entregar, aí fica de 25 a 30, né? E também tem uma coletânea feita com estamparia botânica. Aí é um processo totalmente artesanal. Eu vou mostrar um para vocês aqui, só um momento. Ó, esse aqui é o meu livro. Que saiu pela Ava. Esse meu pela Ava Editora Artesanal. E esse daqui é uma coletânea que são os 30 participantes, 30 autores e autoras que participaram.
ele é feito com estamparia botânica, ou seja, ele é feito artesanalmente, com tintura artesanal, tudo natural. Eu fiz com açafrão, com ameixa, com assim, tudo. Tem um carinho Que imensamente. beleza. Vou querer os dois autografados. Vou deixar meu e-mail ali. Depois tu manda o teu contato Pode, pra eu passo gente. para você, eu passo o zap dela, é melhor, né? Aí você Tá envia. ótimo, então. Passa o zap Agradeço. ali. Vou Gente, querer tá o muito meu lindo, velho. autografado, hein? Claro, José, eu queria todos para mim, assim, ó, eu queria todos para mim, que eles são muito bonitos mesmo, assim. E, tipo, deixando esse espaço aqui para mim privilegiar a arte, né? Acredito que a gente deve colocar a nossa arte o tempo inteiro, né? Empurrar, assim, para as pessoas, para ver se, principalmente para a comunidade, porque eu acho que a comunidade, ela não valoriza tanto a arte e a cultura, né? Ainda. Agora a gente entrou aí no sistema aí do Conselho de Cultura, a gente vai fazer com que as pessoas entendam o que é cultura, né? Porque não dá para viver nesse contexto aí sem saber e sem entender a importância que a cultura tem, né? A cultura fundou o Brasil, então a gente precisa entender o que é isso, leitura, Isso aí. conhecimento. Luciana Barreto, você vai fazer alguma pergunta? Ser bem breve, o que é difícil. Negalu, um grande prazer, né? Encantada. Achei sua fala muito, muito forte e potente, né? O Islã como essa via de empoderamento literário, político e principalmente de formação pedagógica, né? De uma consciência cidadã, como você tem trazido. Os seguintes dados: só no primeiro semestre deste ano, 25 mil casos de violência policial letal e intencional. 74%, né, de negros, né, feridos ou assassinados. Então, uma elite intelectual, econômica, né, e a pergunta é essa elite intelectual e econômica vê como gueto a maioria da população, né? Como trabalhar no Islã, né? O contraponto disso, né? A negritude não é gueto, a negritude é a maioria da população. Essa é a pergunta. Então, é bem complexo, né? Eu acho que esses 2 minutos de resposta que acho que não é o suficiente, mas eu vou tentar falar um pouco. A violência hoje ela é incluída no Brasil como uma questão de saúde pública, né? O Ministério da Segurança Pública e o Ministério de Saúde entraram em acordo para entender que a violência ela não se trata só de danos, ela se trata de violência física, psicológica, o que acarrete algum sofrimento à pessoa, a terceiros. Isso também provocado pelo Estado. Então, eu acredito que não tem como a gente fugir dessa violência ainda, até a gente ocupar os espaços de poder, né? Não tem como a gente fugir dessa violência ainda. Mas eu acredito, assim, bom, a periferia ela é marginalizada, a população preta é marginalizada, tanto que desde o início da colonização e colonialidade, ela foi tratada como margem, né? Foi colocada à margem do país. Ou seja, o centro pertencia à branquitude, à elite econômica e social, e de raça e etnia, e a população preta foi ficando pelo escanteio, né? E essa marginalização, ela ocorre e ocorreu assim, como é que eu posso dizer? Escrotamente e assim, sem nem pudor na Copa das Confederações, onde colocou-se uma barreira para impedir a visão da periferia, né, do centro do Rio de Janeiro, que é uma coisa assim, extremamente escrota, sem humanidade, que não prevê que a população preta e pobre do Brasil é a maioria. A gente vê que as mulheres são maioria, a gente vê que a população é maioria, preta é maioria, tanto na miséria, quanto na violência, quanto na sem educação, quanto na letalidade, mortalidade e violência. Então, assim, a população preta está extremamente afetada por diversas violências e vulnerabilidades. Acredito que a nossa luta enquanto poesia e para enfrentar todo esse sistema é chegando na juventude, chegando nas crianças, chegando em adolescentes,
que estão ali pronto para debater, sabe? Querendo resposta, querendo questionamento de outras pessoas e pronto para dar sua própria voz. Então, eu acho que a gente tem que chegar nessa galera da juventude para eles irem mudando os familiares, que são mais velhos, conservadores. Porque se a gente for direto nessa galera conservadora, a gente não vai chegar em lugar nenhum. É igual a gente chegar num espaço branco e ser discriminado. Aí uma pessoa branca que chega, que tem conhecimento da nossa luta preta, essa pessoa branca chega nos espaços e fala sobre a nossa luta, as pessoas brancas vão ver com outros olhares, porque entende que uma pessoa branca também tem essa sensibilidade. Então, é muito mais fácil do que eu chegar e falar isso é racismo. Essa pessoa vai me ignorar, vai mandar eu para outro canto e falar que não aceita essa vitimização. Acredito que a gente tem que ter estratégia, muita estratégia, sentar assim, para planejar como que está a cidade, fazer um desenhamento, entendeu? Fazer uma fomentação assim, de economia, um desenho político da cidade e chegar na juventude. Eu acredito que a adolescência, a criança, tem uma indicação que eu vou deixar aqui, que é Que Corpo é Esse? Para crianças e adolescentes, feito pela TV Cultura. Que corpo é esse? Ensina crianças a lidarem com o seu corpo e com as violências possíveis que pode acontecer de algum agressor. Por exemplo, entender qual é a sua parte íntima, entender quem pode tocar, quem não pode, o que pode tocar, o que não pode. E eu acho que a gente tem que chegar com essa galera. Eu vou deixar também outra indicação, a AYA Jogos Lúdicos, @AYA com Y, AYA Jogos Lúdicos, da Andréa Simplício, no Instagram. Ela trabalha com jogos para crianças, ela oferta essa educação para mães, para cuidadoras, para profissionais educadores, assistente social maravilhosa, que ela ensina como lidar com essas crianças a entenderem o que é o racismo, a lutarem contra o racismo e entenderem como pessoas pretas logo desde criança. É uma iniciativa maravilhosa, entendeu? Eu acho que a gente tem que lidar com essa criada mesmo, com essa adolescência, porque se a gente for lidar com pessoas mais velhas, a gente vai estar gastando nosso discurso além, porque as pessoas mais velhas, elas só reconhecem quando alguém chega e fala, você viu que trabalho bonito? Enquanto eu chego, ninguém reconhece, mas se alguém chega para falar de mim, aí as pessoas reconhecem, não de mim, né? Mas assim, no geral, né? Quando a gente escuta. Eu acho que é isso, chegar nessas crianças. Mas eu acho que concordo totalmente contigo, mas também chegar nos mais velhos é interessante, pô, senão a gente vai ficar de fora, tá entendendo? Eu acredito. Acho que esse é um papel, né? Mas, assim, pensando estrategicamente, sabe? Acredito que os mais velhos têm muito para passar e para acrescentar também, mas que são muito mais ranzinhos, a cabeça dura para a gente colocar. Nem todos, né? Claro que não. Sempre tem aquela exceção maravilhosa, mas é mais fácil com criança, né? Porque quem coloca o preconceito na cabeça da criança é o adulto. Se a gente coloca o preconceito, a gente coloca o amor, a aceitação. Acho que é por esse caminho. E esse que você falou, é um negócio que eu vejo antes de passar para o Josafá, que já está ali ansioso, né? Isso que você fala é de super importância, porque nós, a maioria de quem tem mais, posso falar até de 40, 30, 40 anos, somos criados num sistema falocêntrico muito forte, né? Então, você fazer a desconstrução disso, aí que vem o ranzinza, aí vem, porque é uma coisa que você mexe com toda a formação, com todo o alicerce, né? Que nós que somos criados nessa sociedade falocentrista, né? Mas, Josafá, Eu queria aproveitar todo esse gancho. Oi? Estou escutando. Está me ouvindo? Me ouvindo? Oi, Jorge. Está me ouvindo? Sim. Tá. Eu queria aproveitar esse gancho da pergunta do Zé Couto e da Luciana e perguntar o seguinte, Negalu. Recentemente, você integrou uma matéria muito interessante falando que os jovens da periferia impulsionam movimentos culturais no DF. Acho que foi política e democracia, né? E uma coisa interessante que a gente tem observado é que o número de movimentos socioculturais tem aumentado em Brasília em cidades próximas, principalmente ligado à própria periferia.
e em uma interessante luta dos jovens por garantia de direito e principalmente na conscientização, né, das comunidades para a preservação, principalmente, da vida. Recentemente, uma amiga nossa, poeta, a Maria Esther Maciel, ela escreveu que escrever nessa hora do mundo é atravessar as fronteiras de nossa própria humanidade. Juntando essa fala da Maria Esther Maciel e essa questão dos jovens da periferia, esse movimento socioculturais que tem aumentado em Brasília, o que se deve a isso, na sua visão, Negalu? Já que a cidadania se disfarça quando a exclusão vira um processo relacional e cultural. Regulam as diferenças como condição de não exclusão, não inclusão, esquecendo que a favela é pura manifestação. Negalu. Bom, eu acho que a juventude, ela não está só se politizando, mas ela está se armando de conhecimento. E conhecimento entende como arte, como cultura, como liberdade de expressão. E aí os slams, os movimentos poéticos, chegam na comunidade e aí a gente mostra para a comunidade, enquanto movimento, que tudo é possível. É claro que entendendo a lógica de oportunidade, opressão e racismo, mas que a gente pode acreditar nos nossos próprios sonhos. Eu acho que a maior resistência que a gente tem hoje é falar sobre a arte, é fazer arte, é lutar pela arte, mas não só por isso, porque a gente pensa que tudo é uma coisa dissociada, né? Educação é uma coisa, cultura é uma coisa, saúde é uma coisa, só que é tudo interligado. E quando a gente entender isso, entender que a gente precisa ser político, acho que tudo vai caminhar. Acho que a gente já entendeu isso, né? A gente percebe aí as candidaturas e eleições que aconteceram no entorno do Brasil, ou em torno do Distrito Federal, né? No Brasil inteiro, como que é representativo as pessoas que vêm de minorias estarem representando um lugar político. E, assim, acho que é desse jeito que as políticas públicas elas chegam nas periferias. Não só porque a gente precisa de saneamento básico, por exemplo, mas porque a gente entende que isso é um direito, não uma subserviência, ou seja, não uma esmola, não uma concessão. É uma coisa assim que é direito nosso. Enquanto a gente não lutar e não tiver pessoas que lutem por isso, eu não sei se eu respondi sua pergunta, acho que eu fugi um pouco, mas eu acho que é mais ou menos isso daí. Eu acho que o que é importante é observar exatamente o seguinte. Claro, quando a Maria Esther pergunta que escrever nessa hora do mundo e atravessar as fronteiras de nossa própria humanidade, eu quero entender que todo o movimento ao qual você integra, e o próprio Slam, né, eu acho que nesse momento de pandemia, acabou, de certa forma, fazendo ser ouvido, né, além do seu gueto, além da sua periferia. E é em função disso que tem conquistado espaço. Então, eu acho que, para vocês, na realidade, escrever nessa hora, eu sinto isso na sua poética e no que você coloca, é atravessar as fronteiras mesmo, não somente daquilo que vocês sofrem, mas principalmente da própria humanidade, né? Aonde ela se estacionou. Né? Pensando em como que foi a pandemia, né? Para muita gente, principalmente para a juventude e para velhice, né? E população idosa. Acho que foi um processo extremamente difícil, onde tanto como a adolescência, quando a população idosa, a juventude e a população idosa não consegue se ver trancafiado. Acho que atravessou, assim, o índice de suicídio super aumentou, né? Porque a gente também não tem um preparo para escutar as pessoas que precisam dessa escuta. Então, a gente acaba negligenciando essa pessoa por não dar apoio, sabe? E eu acho que isso vai de encontro também com as nossas potencialidades, subjetividades, singularidades. Assim. E quando a gente
pensa nisso e pensa em atravessar esse mundo inteiro, pensando nessa lógica de... Eu acho que tudo se resume à coletividade, né? A gente tem que aprender a trabalhar junto. Tanto mulher, quanto homem, quanto restante da população, trans, LGBT, no geral. Acho que a gente é muito individualista, sabe, ainda. E principalmente hoje, com as redes aí a todo vapor, acho que a gente tem que tomar cuidado para não dar um passo maior que a perna, ser um pouco rude em relação ao que a gente é, sabe? Mais ou menos isso. Beleza. A bola é sua, Jorge. Mais alguma pergunta? Cecília Peixoto, tudo bem? Você por aqui? Ok, acho que não há mais pergunta. Fernando Freire, considerações finais? Ih, eu acho que ela foi. Ah, não, ainda está. Não, tô aqui. Considerações finais, Fernando. Negralu, foi um prazer ter você aqui com a gente, né, representando esse movimento, se é que a gente pode falar, movimento importantíssimo para a literatura, o Islã. E seja bem-vinda e que esse momento se repita muitas outras vezes. Valeu, um abraço. Eu agradeço demais a participação e o convite. Eu acho que a gente tem que formar e fomentar mais redes, né, de diálogo, assim, acho super importante essa troca, e principalmente conhecendo pessoas que eu ainda não tive contato, né, assim, previamente sim, mas para longo prazo. Eu acho que, assim, a gente tem que continuar, né, essa luta que a gente está pautando hoje. E se vocês quiserem adquirir meu livro, por favor, peça meu contato para o Jorge. Eu acredito que é mais fácil, né, para conseguir. E é isso, gente. Eu super agradeço pelo momento de escuta. Agradeço demais. Josafá Santana, considerações finais. Olha o som, Josafá. Josafá chegou do trânsito ainda. Isso. Quero agradecer, né, Galu, pela oportunidade de conhecermos um pouco, né, de você e da sua poética e da sua luta. E falar que tudo isso que você coloca é muito mais concreto do que abstrato. Muito obrigado pela sua participação. Negalu, suas considerações finais. Olha o som. Ela ainda... Agradeço o convite demais. Eu acho super necessário. E eu acho que a gente tem que manter mais contato, principalmente com outras gerações, né? E também fortalecer as gerações que virão. Então, eu só agradeço pelo momento de escuta, simplesmente pela troca. Foi muito importante para mim me desaguar aqui, né? Obrigada. Nós que agradecemos. Sua fala foi um aprendizado para todos nós, ok? Novembro foi um mês importante para a gente e nós começamos exatamente com temas ligados à negritude, né? Começamos primeiro falando do Oriqui Poesia, que veio com o nosso amigo, e hoje um mal amado, né? Um mal amado José Couto, que apresentou uma mistura de poesia com Oriqui, foi muito interessante. Tivemos também o poeta Pedro Ivo, né? Pedro Ivo que veio com a sua poesia LGBT poesia, né? Ele veio com muitas coisas. E também no meio, né? Não sei se notamos, tinha os oriquis, né? Tinha um pouquinho, né, da religiosidade dele. Tivemos também a poeta Cecília Peixoto, que estava aqui com a gente até nesse instante, que trouxe a poesia, uma poesia diferente da Bahia, né? Uma poesia, vamos dizer assim, mais clássica, mas falando exatamente da periferia baiana. E hoje encerramos com o Islã. Voltou a Cecília e estava falando que na última, né, terça-feira foi exatamente a Cecília Peixoto
que trouxe uma poesia clássica da Bahia e falando exatamente essa mesma temática da periferia. A gente está vendo que em todos os termos, a periferia só muda de endereço. Ela não é muito diferente desse país, né? Só muda de endereço. Hoje falamos do slam, que é uma manifestação cultural, vou chamar assim, que é muito forte na periferia, né? Eu, tanto em São Paulo, Rio e aqui em Brasília, é de uma força que vocês não imaginam. Só indo lá para ver uma batalha que a gente pode imaginar. Tá? A primeira vez que eu fui no Rio, eu saí de lá, queria ser, eu falei, vou participar desse trem aí. Hoje eu participo. Mas é uma coisa muito interessante. Queria agradecer muito a Negalu. Jorge, Sim. O que eu me espantei muito, que aqui tem muito aqui também na usina do gasômetro, né? As competições, é que não havia registro. Eu vi poemas belíssimos assim, mas tudo feito na hora. E eu vi agora que a Negalu já começou um registro, talvez seja uma nova fase, né? Nesse movimento de começar a registrar. Eu queria falar rapidinho, posso? Pode, claro. Essa é Cecília Peixoto, da Bahia. Eu queria só fazer uma consideração rapidamente. Eu queria parabenizar a Negalu, que eu não consegui entrar no início porque eu estava em reunião. Dia de terça-feira é um dia de reunião. De um instituto que eu faço parte, do Instituto Ori. A gente se reúne às terças-feiras. E eu queria parabenizar a Negalu pelo trabalho que ela faz, porque a nossa palavra é um protesto, né? O poeta também, ele protesta. E o poeta, quando ele protesta, ele está exercendo a sua cidadania. Então, meu máximo respeito ao seu trabalho. E gostaria de dizer que nós trabalhamos em vertentes semelhantes, não é? Porque vidas negras importam. A história que nos foi contada foi uma história que foi distorcida, que foi apagada, que foi silenciada, e que, inclusive, essa semana eu estou concluindo um texto, né? Estou terminando os estudos para concluir o texto, e falo exatamente disso, não é? Porque nós não podemos reproduzir o discurso que nos foi apresentado pelos nossos algozes. Então, meu máximo respeito ao seu trabalho, parabéns pela sua poética, e gostaria, mais uma vez, de cumprimentar e parabenizar o Radar por oferecer a oportunidade de oferecer ao público, na verdade, a oportunidade de conhecer, não é, a nossa vertente poética. Muito obrigado. Um abraço a todos. Eu quem agradeço, Cecília, agradeço demais. Acho super importante, assim. Essa fala, ela casa muito com o discurso de colonialidade, né? De decolonização que a gente sofreu no Brasil. A gente tende a ser educado a ser corpos pretos com máscaras brancas, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado nesse ponto para buscar a nossa ancestralidade. Estou deixando só uma pitada de curiosidade aí. Um abraço. Ok. Alguém mais? Ok. Negalu, um axé gratíssimo. Agradecemos muito, imensamente. Eu acelerei porque eu estava com medo de cair, entendeu? A gente não encerrar, né? Mas não caiu até agora. Então a gente vai encerrar exatamente às 21h30. Pela primeira vez nesse planeta, acabou no horário às 21h30. Tá? Obrigada, gente. Vou parar de gravar. Se quiser ficar conversando enquanto não cai a bateria, nós sempre fazemos isso, ok? Muito obrigado a todos, Luciana, Zé Couto, Cecília. E já foi muita gente embora. O Cleiton estava aqui. Oi, só um pouquinho. Celestina, chegou agora, Celestina. Na hora do encerramento. Ok, boa noite, boa semana para todos. Então, boa noite. Todo mundo que está presente.